Olá, seja muito bem-vindo a mais um capítulo aqui, a mais um episódio do projeto Drops Certificação. Nesse projeto a gente vai abordar os temas mais cobrados nas provas de certificação bancária, principalmente das certificações da Anbima, tá bom? Mas antes da gente começar, entra aqui no link que vai estar nesse vídeo, o nosso canal lá no YouTube, já se inscreve, ativa o sininho, faz de tudo, a gente está começando o projeto por lá, mas é muito importante que você deixe já o seu like, já se inscreva no canal, já tem vídeo lá, mas a gente vai produzir muito mais conteúdo, vai ter muita coisa boa por lá, tá bom? E o assunto de hoje é riscos inerentes aos ativos financeiros. Isso aqui é muito importante, sempre cobrado em prova e normalmente acaba sempre havendo alguma confusão ali na hora de distinguir um erro do outro. Mas hoje a gente vai deixar isso tudo bem claro. Primeiro, o que é risco? Tá? Risco é a possibilidade de algo sair diferente do que a gente planejou. No mundo dos investimentos, imagine que você adquiriu um ativo com a intenção de vendê-lo daqui a 12 meses com um ganho de 10%. O que acontece? O risco é que algo nesse meio tempo aconteça e você não consiga concretizar o seu plano. Por exemplo, você não consiga vender o ativo pelo valor que você esperava vender, você simplesmente não consegue compradores para o ativo ou simplesmente você não recebe valor pelo ativo no caso da venda, né? Mas nós vamos especificar direitinho o que eu estou falando agora em seguida, tá bom? Vamos lá. Risco de mercado, tá? O que é o risco de mercado? Risco de mercado é o risco de você não conseguir vender o ativo pelo valor justo dele no momento que você pretende. O que acontece? Você não consegue vender o ativo pelo valor justo justamente pela oscilação do mercado. E no momento que você resolve vender, o ativo está com preço inferior ao preço que você pretende vender. Ou seja, risco de mercado é o risco da oscilação. Lembra do M? Né? Você vai lembrar do M, a patinha do M é o sobe e desce do mercado. E o próximo risco que a gente vai falar é o risco de liquidez. Aqui, diferente do risco de mercado, onde você não consegue vender o ativo pelo valor justo que você entende, aqui no risco de liquidez você simplesmente não tem liquidez do ativo, ou seja, não tem compradores para esse ativo. Você não consegue encontrar alguém para comprar esse ativo. Acontece muito no mercado de ações das small caps. São empresas pequenas, empresas de pouca capitalização, que não tem muita gente interessada no mercado em comprar elas. Quando você compra uma ação dessas e porventura resolve vender, o mercado não conhece essa ação, então vai ter dificuldade de alguém se interessar por ela e ver potencial em comprar essa ação, tá bom? Não confunda, risco de liquidez sem comprador, risco de mercado, existe o comprador, mas o valor que ele vai pagar é inferior ao que você acha justo ou inferior ao valor que ele está de fato no mercado. Já o risco de crédito é o risco de calote, é o risco da empresa não pagar você, tá bom? Mas o que acontece? O risco de crédito, ele é importante, tá? Que ele não incide em ações, por quê? Porque quando você adquire uma ação, você não está colocando capital dentro daquela empresa. Você está se tornando sócio da empresa. Então, como sócio, você tem direitos e deveres como acionista da empresa. Então, não existe risco de crédito. Você não sofre o risco de crédito investindo em ações. Tá bom? Questão de prova, então, para fechar esse videozinho que ficou um pouco longo, mas eu acho que ficou bem explicativo, né? José resolveu aportar parte do seu capital em uma empresa pequena, pouco conhecida no mercado e na bolsa de valores. Quais riscos José está sujeito? Risco de mercado e risco de liquidez e risco de crédito e risco de mercado, risco de liquidez e risco de câmbio. Bom, pessoal, como a gente já falou nessa aula, ações não têm risco de crédito. Então aqui a gente já pode desconsiderar a B
e também já pode desconsiderar a C, porque risco de crédito não existe em ações, tá? E ficamos entre a e a D. Bom, pessoal, o risco de câmbio, ele existe, é o risco da oscilação da moeda. Só que no enunciado da questão não fala nada disso. Então a gente já pode desconsiderar a letra D e a resposta é letra A. Risco de mercado e risco de liquidez. Tá bom, pessoal? Ficou alguma dúvida? Manda e-mail contato@rafacarrasco.com.br. E para não esquecer, se inscreva no nosso canal do YouTube. Vai ter muita coisa boa lá, vai ter muito material de graça. Tá bom? Um abraço e até a próxima.